Daqui a pouco você vai ver a entrevista com o professor Messias Melo, Coronel Messias. Estamos falando de planejamento estratégico. Um instante só. Muito bem, na semana passada nós conversamos um pouco sobre a sua carreira, um pouco das suas obras, né? Principalmente aquela ação lá no Pinheirinho que você teve que colocar, né, Messias, toda a sua capacidade de estratégia. Agora vamos trazer para o mundo do dia a dia. Sei dos seus trabalhos de consultoria, sei das orientações que você passa para as suas empresas. E o empresário, principalmente o de empresa de menor porte, fica muito assustado. O que é essa história do planejamento estratégico, né? Esses caras falam disso, tem que ter meu mapa estratégico, tem que ter linha de visão. Conta um pouquinho o que é esse mundo e por que esse empresário não pode ficar assustado em tratar desse tema. Bom, isso é muito importante, Café, porque as pessoas imaginam o planejamento estratégico como algo estratosférico e que só pode ser aplicado às grandes corporações. E não é verdade. Na verdade, o planejamento estratégico está presente na nossa vida pessoal, né? Eu vejo sempre você falando do planejamento financeiro das famílias, por exemplo. Então, é uma parte do planejamento estratégico. E a base do planejamento estratégico está ali nos seus direcionadores, a base de pensar. O que são os direcionadores, né? Primeiro, definir bem qual é o seu negócio, né? O tal do propósito. Exato. O seu propósito dentro da sua missão, né? Depois, estabelecer os valores, porque as empresas precisam entender que os valores envolvem não só a empresa, os seus donos, mas todos os stakeholders, ou seja, quem se envolve com a empresa. E, por fim, aonde eu quero chegar. Isso é básico para que você possa, então, traçar um caminho. Numa linguagem, vamos dizer, mais simples, né? A gente estava conversando até, porque você recentemente construiu uma residência, eu estou construindo a minha, seria mais ou menos assim: eu quero ter uma casa daqui 5 anos, eu preciso, desde a escolha do terreno, da infraestrutura, do material que eu vou usar. É mais ou menos isso. Que se eu quero uma casa daqui a 5 anos, eu tenho que ter todo um planejamento em cima disso. Isso é uma comparação importante, mas eu trago até um pouquinho mais. Qual o propósito de você construir uma nova casa? Né? Para revender, para morar, para realizar o sonho. Para agrupar a família, para receber os filhos no ninho vazio que retorna à sua casa. Quer dizer, acolher os netos. Há um propósito maior. E aí sim vai direcionar seu caminho. E uma sequência lógica no planejamento estratégico, e eu vejo isso como muito importante, poucas pessoas utilizam muito bem a ferramenta, é você fazer análise de ambiente e de cenários. Eu sei que você é um especialista em traçar cenários, né? E essa análise de ambiente é fundamental. E aí eu vejo a ferramenta SWOT, ou seja, análise das suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, como fundamental. Até porque, se você fizer um bom diagnóstico dentro da SWOT, você terá uma análise de ambiente fantásticas que vão se dirigir nos objetivos. Quer dizer, um planejamento estratégico começaria, então, de uma discussão, vamos dizer, muito honesta com os empreendedores, dizendo, ó, por que você tem esse negócio? Qual que é a tua aqui? O que você quer? Né? Quer dizer, é o tal do propósito. Aí depois você liga isso com a razão de ser do negócio. Sem dúvida. E aí você cria os valores que vão nortear essa questão, que é mais ou menos o que a gente falou. Exato. Da casa, né? Quer dizer, eu quero uma casa com tantos quartos, isso aqui para quê? Com qual objetivo? Eu quero vender essa casa aqui 3 anos. Não, eu quero abrigar meus netos. Então você vai nessa linha. E a linha de visão, né? Porque eu vejo algumas empresas que não pensam, por exemplo, na sucessão. Tem empresas que têm problema com herdeiros, né, não colocam ali regras de entrada e saída da organização. Fala um pouquinho da linha de visão, que eu acho que é muito importante até para que a empresa saiba o que ela vai ser quando crescer. Né? Então, quando nós falamos da visão, né, é importante saber qual a visão de futuro, onde ela deseja chegar. Mas, para isso, deve trabalhar a própria governança da empresa. Como que eu vou pensar a governança? Né? Aí entra conceitos
por exemplo, da sucessão, em que tempo e a qual tempo isso vai acontecer, qual a forma de construção dessa sucessão, do preparo, treinamento e desenvolvimento para que as pessoas da sucessão possam efetivamente trabalhar. E nas empresas, inclusive de estrutura familiar, que desejam, às vezes, profissionalizar, né? Em que momento vai ter um CEO profissional na empresa? Recentemente, eu estive em Goiânia dando um curso de pós-graduação na área de planejamento estratégico, uma das aulas, a um grupo empresarial significativo na área de transporte de grãos, do agronegócio, em que estavam lá os seus sócios, os seus membros da diretoria, trabalhando exatamente a ideia de um conselho de administração. Então, tudo isso deve estar previsto e definido num planejamento de curto, médio e longo prazo. E o conselho é realmente uma saída para isso, porque eu acho que o grande desafio é você separar o patrimônio da família e do negócio, né? E aquele almoço de domingo, que poderia ser o encontro dos irmãos, dos tios, aí começa uma discussão sobre o negócio, porque exatamente esses empresários não conseguem separar essas três dimensões, né? Então, é aí que vai a consciência do crescimento da empresa, de se tornar uma empresa sólida. Eu chamo isso de profissionalização da empresa. Numa empresa não há espaço para que você administre enquanto família, enquanto negócio particular. A empresa deve ter uma estrutura e um encaminhamento profissional para alcançar seus objetivos, alcançar seus resultados. Então veja que muitos confundem, né, a vida pessoal com a vida enquanto gestor de uma empresa, enquanto CEO de uma empresa. Isso é comum. E quando isso acontece, eu digo que a empresa começa a entrar num processo de entropia. Porque a entropia é a empresa se ir morrendo aos poucos, sem perceber, se afundando nos seus próprios erros, né? Então, quanto mais se aproxima do profissional, da empresa profissional, o resultado é mais consistente e sólido. Agora, era muito comum no passado os empresários construírem um patrimônio e em um determinado momento falar, eu não abro mão disso nunca, né? Isso está um pouco em xeque, né? Porque, primeiro, que a mudança no mercado é muito grande. A vida útil das empresas vem reduzindo. Se você não tiver a questão da inovação, o que dizer a esses empresários que são, às vezes, apegados aos negócios e quando tem muitas oportunidades de uma fusão, aquisição, incorporação? Isso eu chamaria de uma miopia empresarial, né? Porque, na verdade, nos tempos modernos, onde você hoje tem a informação e tem a rapidez do processo decisório muito presente, você fica pensando no passado e vivendo o passado, você já está ultrapassado, você está a caminho da entropia. E eu vou dizer mais, quando muda o processo e se acha de imediato dono do novo processo, e já começou errado o novo processo. Sim. Porque hoje as mudanças ocorrem com uma velocidade muito grande, e hoje todo mundo está antenado para as mudanças e a oportunidade dos negócios. Então, às vezes, não sou dono de mais nada, eu posso ser dono de muitas coisas. Muito bem, uma conversa muito gostosa aqui sobre gestão, planejamento com o professor Messias Mello. São 4 episódios, já tivemos o primeiro, inclusive está lá no canal, lá no YouTube, Reinaldo Caffeo Soluções de Gestão. E também, qual que é o teu canal, Messias? Messias Mello. Messias Mello. Então você pode também acessar e, claro, circulando aí nas redes sociais. No próximo episódio, a gente vai falar um pouco de indicadores. Tem um tal de OKR aí que alguns falam e tudo mais. Nós vamos dizer da importância da construção de indicadores, mais que isso, né? Como acompanhar os indicadores de desempenho. A gente se encontra no próximo. Até lá.